Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 121. Deus, o fiel guarda dos homens, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 121. Vamos orar ao Senhor pedindo iluminação para a gente compreender nesse instante a palavra que nós vamos refletir. Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus que inspirou a palavra, pedimos ao Pai que nesta noite o Senhor esteja iluminando a minha mente e a mente de cada pessoa aqui nessa noite, para que possam ouvir esta palavra que é a tua palavra, que é a tua vontade, que é a tua revelação, que é o teu ensinamento para nós nessa noite. Nos abençoa, Senhor, para que possamos compreendê-la, no nome santo de Jesus. Amém. Certamente, todos nós que aqui estamos, já vivemos momentos em nossas vidas em que ficamos desesperados. Certamente já passamos e já vivenciamos experiências amargas, dolorosas. Certamente nós já atravessamos momentos difíceis de nossa vida e que ficamos sem saber o que fazer, sem saber o que dizer e principalmente sem saber a quem recorrer. É interessante a gente pensar que o ser humano, que parece tão forte, é na verdade um ser tão frágil, um ser tão fraco. O ser humano que hoje podemos pensar em mais de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, ainda existe alguém que se sinta solitária. Tem um país com mais de já beirando os 240 milhões, mas ainda existem pessoas no meio deste número que não tem com quem conversar, que não tem a quem pedir ajuda ou socorro. Como pode alguém no meio de tantos milhões ainda viver solitário? Como pode alguém no meio de tantas pessoas sorrindo, você ainda encontra milhares chorando? O interessante é que quando nós lemos essa palavra de Deus, a gente entende que se a gente estiver sozinho com Deus, não nos sentiremos só. Se a gente estiver
no meio dos perigos, com Deus, nos sentiremos mais protegidos do que se tivéssemos rodeado do mais poderoso exército. A diferença que existe na vida das pessoas, portanto, a diferença está no fato de uma pessoa estar com Deus ou não estar com Deus. Todos passamos perigos, todos passamos tribulações, todos, crentes, não crentes, pessoas de um nível econômico mais alto, pessoas de um nível econômico mais baixo, enfim, de forma indistinta, qualquer ser humano na face dessa terra, ele passa por momentos de crises, momentos de grande tribulação, de grande prova, de grande perigo. Mas a diferença, ela aparecerá, ela surgirá na vida daquele que tiver Deus como centro da sua vida, tiver Deus como alvo da sua existência, tiver Deus como socorro, tiver Deus como Senhor, tiver Deus como Salvador. Quem foi essa pessoa que disse essas tão belas palavras? Quem foi esse homem que chegou a pronunciar essas palavras que ainda hoje são repetidas por milhares e milhares de pessoas? Certamente, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que era uma pessoa que há muito, muito tempo atrás viajava bastante de Jerusalém, de Israel, para outro lugar qualquer, viajava pelos caminhos desérticos, à beira, ao pé, digo, das montanhas. Israel era um país rodeado, Jerusalém, digo, era rodeado por 7 montes, e nessa época que nós estamos aqui nos referindo deste salmo, era uma época muito distante da nossa, mas era uma época que, como a nossa, sempre existiram perigos, sempre existiu o mal, sempre existiram as dificuldades, assim como sempre existiram os enganos. E por um determinado momento, este homem, esse viajante, cuja vida parecia ser uma vida solitária e perigosa, andando pelos caminhos desérticos, por um momento ele, temendo algum mal, porque sempre existiram salteadores, sempre existiram assaltantes marginais em qualquer época, e essas pessoas, nessa época que nós estamos nos referindo nesse salmo, enquanto mais deserto o caminho, mais ficava fácil essas pessoas se esconderem para pegarem alguém que passava de repente e assaltar. Havia também os perigos dos animais selvagens, que naquela época também existia muito. Mas o interessante é que os dias passaram, o número de pessoas cresceu. Estamos hoje em milhões de brasileiros, bilhões de habitantes, mas permanecemos ainda, muitos permanecem ainda, sem saber a quem pedir socorro. Muitos permanecem ainda em perigos muito maiores do que esse viajante. Na verdade, este viajante, ele está andando e está se perguntando, está falando consigo mesmo. Ele está pensando em algum momento, talvez em algum perigo, e aí de repente ele olha para todos aqueles montes, e ele diz: eu olho para os montes, eu elevo os meus olhos para os montes, aonde eu estou aqui nesse deserto, se acontecer alguma coisa comigo, a quem que eu vou pedir socorro? Quem vai me acudir? Quem vai me ajudar aqui nesse deserto?
Essa pergunta ele faz porque havia, como ainda há hoje, pessoas que, ao invés de buscarem socorro em Deus, procuram socorro em falsos deuses, que nessa época os cananeus e outros deuses, cuja religiosidade apontava para deuses que moravam nos montes, inclusive o próprio deus grego Zeus vive no monte. Claro, a gente sabe que é mentira, mas a mitologia aponta ao Monte Olimpo, onde lá estão todos os deuses gregos e onde Zeus habita poderosamente e manda em tudo. Em outras nações e outros povos, outros deuses habitam os montes. Thor habita os montes, o deus nórdico. E outros deuses e outras religiosidades apontam para falsos deuses nos montes. E o salmista pergunta: eu vou olhar para os montes? Vou levar meus olhos para os montes? Vou pedir socorro a quem está no monte? Não. Ele pensa, ele diz: não. Meu socorro não virá dos montes. Ou melhor, meu socorro não virá dos falsos deuses que dizem que habitam nos montes. O meu socorro vai vir do Senhor. Meu socorro virá do Senhor, que é muito maior do que qualquer falso deus de qualquer monte, porque o meu Senhor, Ele criou o céu e Ele criou a terra. Ou seja, se existia um Deus no monte, maior seria Deus, maior era Deus, que era o Criador do céu e da terra. O socorro desse salmista vinha do Senhor. Ele não estava só, ele não estava solitário, ele não estava desvalido, porque ele tinha Deus. Está aqui o texto, é bem claro. Ele tinha Deus, ele cria em Deus, ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma vida com Deus. Ele podia andar em qualquer deserto, ele podia estar diante de qualquer perigo, ele podia estar vivendo em qualquer situação, mas com Deus ele estava bem acompanhado, com Deus ele estava bem guardado, com Deus ele estava com socorro às suas portas. Eu elevo os olhos para os montes, eu imagino ele caminhando a pé, ou talvez em cima de um cavalo, de algum animal, mas deserto, aparentemente sozinho, andando, viajando, porque era assim que as pessoas viajavam, era a pé, ou era em cima de algum animal, e andavam distâncias enormes. Mesmo que Israel pareça ser do tamanho de Sergipe, mas a gente sabe que até para andar a pé, atravessando Sergipe, a gente sabe que não é uma coisa tão perto. Mas, meus irmãos, quantas pessoas, no meio de tantas outras pessoas, quantas pessoas vivendo tantos perigos, ainda hoje, ao invés de olhar para o Senhor, olham talvez para os montes, procuram socorro onde não tem socorro, procuram ajuda de onde não virá ajuda. Eu penso que o que nos torna mais humanos, você e eu, é justamente o fato de nós estarmos constantemente necessitados de socorro. Nós somos fracos, fraquíssimos. Podemos até fisicamente sermos fortes, mas parece que muitas pessoas que são fisicamente fortes são emocionalmente fracas. Tem homens assim grandes que correm com medo de uma barata. Na verdade, o ser humano é um ser completamente necessitado. Você é uma pessoa necessitada. Muitas pessoas não pensam, não imaginam que são necessitadas, não de dinheiro, ou talvez não de saúde,
Mas no final das contas, todos nós somos pessoas fracas. O mais forte que existe, o mais abastado que possa parecer, de repente nós somos acometidos, e fraquejamos, e fracassamos, e tememos, e gritamos por socorro. É alguém que morre na nossa família? É alguém que perde o emprego? É alguém que cai de cama? E quando uma pessoa cai de cama, ou quando uma pessoa perde o emprego, ou quando a pessoa perde uma pessoa que ama, você encontra essa pessoa, você percebe que a pessoa está acabada, aparentemente está destruída, porque nós somos fracos, somos imensamente fracos, e por sermos imensamente fracos, fomos feitos fracos para podermos precisar de Deus. A Bíblia diz que quando Gideão queria defender o povo, Deus disse: Gideão, você tem aí mais de 10 mil pessoas, tem gente demais, vá no rio. E aquela quantidade de pessoas que estavam com Gideão para lutar contra os amalequitas era um número muito grande. Deus foi tirando, e só sobraram 300 pessoas. E Deus disse: eu quero pouca gente, para que depois não vão dizer que foram vocês que se defenderam, porque é eu quem vou pelejar por vocês. Nós precisamos ser fracos mesmo, porque é quando somos fracos que Deus nos socorre, que Deus nos ajuda, que Deus nos abençoa. Essa semana passada, eu ganhei, dias atrás eu ganhei 2 galinhas, e uma galinha deitou, tirou uns pintinhos, e 2 dos pintinhos morreram, e eu tive que fazer o enterro do pintinho. Um pintinho eu joguei fora, o outro pintinho não deu tempo de jogar fora. Minha mãe disse: não, vamos enterrar, vamos sepultar o menino, o pintinho. Eu disse: minha filha, é um pintinho. Não, mas vamos sepultar. E aí eu tive que cavar um buraco, foi aquela cerimônia toda, e ela chorando dizia: nunca vou esquecer de você, pintinho, vou sempre lembrar de você, pintinho. Mas deu uma tristeza no meu coração tão grande, gente. Acho que ela já esqueceu o pintinho. Mas naquele momento assim eu percebi: meu Deus, criança, como nós somos fracos. Já somos fracos desde pequeno. Ela disse no enterro do pintinho o que eu já disse no enterro da minha filha, já vi pessoas dizerem no enterro de outras pessoas, porque nós somos fracos. E esse salmista sabia, reconhecia da sua fraqueza, mas ele dizia: olha, eu sou fraco, sim, mas eu tenho alguém que não é, eu tenho alguém que está comigo, eu tenho alguém a quem eu vou pedir socorro, e o meu socorro chegará. O meu socorro chegará. Não é a polícia que a gente vê nos jornais constantemente, que devido à grande quantidade de crimes, a própria polícia já não tem mais condição de socorrer ninguém. E aí depois do fato ocorrido, a polícia vem 3 horas depois, coitada. São muitas coisas. Esse mundo não vai ficar melhor, esse mundo não vai ficar nem mais bonito, esse mundo caminha para o caos, esse mundo caminha para a destruição, esse mundo está caminhando para, como se fosse explodir. A maldade se multiplicando, a ruindade, a falta de amor entre os próprios seres humanos, cada vez mais tem feito com que esse mundo se torne pior. No final de tudo, só serão socorridos aqueles que tiverem Deus como seu socorro. Quem te socorre? A quem você chama na hora em que você precisa? A quem você pede socorro quando você está
desesperado, desesperada, a quem você chama? Eu lembro de uma música, eu não sei cantar evidentemente, mas a pessoa, o cantor diz: não é Pedro, não é João, não é Sansão, não é Isaac nem Jacó, nem Moisés nem Abraão, alguma coisa assim. E o cantor vai dizendo que ele chama, ele clama por Deus, ele clama por Jesus, porque somente Ele e mais ninguém é que pode nos socorrer. Os montes, os deuses dos montes, os santos de hoje, seja lá quem for. Inclusive ninguém pode ser santo se Deus não santificar, então não adianta, é Deus, somente Deus. A quem você pede socorro quando você está, na linguagem nordestina, aperreado? A quem você chama? Eu só chamo a Deus. Muitos aqui só chamam por Deus, mas todos aqui deveríamos apenas chamar por Deus, clamar por Deus, porque Ele é único socorro na vida da gente. Mas o salmista continua andando, o salmista continua caminhando na sua viagem. Enquanto caminha, enquanto reflete, enquanto medita, sabendo ele que Deus é quem vai lhe socorrer caso seja necessário, ele nos dirá outras coisas. Ele diz no versículo de número 3 e 4, ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Quando ele diz isso, ele deixa bem clara, deixa de forma bem clara a diferença que existe entre nós e Deus. Nós dormimos, nós cochilamos, nós dormitamos, mas quem guarda Ele, quem o protege, não cochila. Tem muita gente que acha bom sono. Tem gente que não vê a hora de chegar em casa do trabalho e dormir, chegar em casa da escola e dormir. Tem gente que ama dormir. Mas se você não sabe, a gente só dorme. Nós só dormimos, porque somos humanos, porque habitamos num corpo mortal, porque a Bíblia diz que nós não dormiremos após a morte. Paulo diz, aqueles que dormem. Não, Paulo está falando ali no sentido figurado. Dormir tem a ver com descanso. Quando nós morremos, nós descansamos dessa vida. Descansam aqueles que morrem com Deus, porque aqueles que morrem sem Deus, a Bíblia diz que viverão eternamente afligidos no inferno. Mas quem morre com Deus, quem morre com Cristo, estará nos céus, de olhos abertos, não vai dormir mais. Alguém pode dizer: que pena. Não, coisa boa. Você não vai dormir mais, porque você não vai precisar mais dormir. Se essa vida é boa, você imagine que a nossa vida é como uma escada. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o último degrau é o céu. Ou seja, o céu é o melhor lugar. O céu é, na verdade, o melhor estado que alguém pode ter. Se aqui nós dormimos porque nos cansamos. E se não dormirmos, adoeceremos. Mas no céu, nós não necessitamos mais de dormir, porque estaremos em um corpo espiritual, um corpo glorificado, que não vai estar mais sujeito às fraquezas do pecado. É por conta desse corpo que nós moramos e habitamos, que é fraco, que adoece com qualquer vírus, qualquer coisa, e mesmo cansado de tanto trabalhar, que a gente dorme. Mas o salmista vai dizer: olha, aquele que me guarda, ele nem dorme, ele nem cochila, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, Ele nos protege diuturnamente. Ele diz: Ele está comigo todas as horas, Ele está comigo de dia, Ele está comigo de noite. Ele não dorme, Ele nem cochila.
Tem pessoas que adoram a deuses que pelo menos se cochilasse. Nem cochila, porque nem vivo está. É lamentável que muitas pessoas vivam enganadas nesse mundo ainda na época de hoje. Assim o salmista vai dizer que não só que ele não é apenas socorrido por Deus, como ele é protegido diariamente. Em todos os momentos da sua vida, Deus está guardando a ele. Em nenhum momento Deus terá um cochilo e será pego de surpresa. Os anjos não dormem. Os anjos que Deus envia a este mundo, segundo o Salmo 34, versículo 7. Segundo o Salmo 34, versículo 7, Deus envia anjos para guardar aqueles que temem a Deus. Esses anjos também não dormem. Não dormem. Não dormem os anjos, porque estão aqui para guardar o povo de Deus. Não dorme Deus, não dorme o Filho, o Cristo, não dorme o Espírito Santo. Enfim, quem dorme, ou quem não dorme, no sentido porque não está vivo, é porque não é Deus, porque somente Deus, e somente aqueles que já morreram com Deus é que viverão para sempre, sem cochilar, sem dormir, sem necessitar mais dessas coisas. O meu Deus não dorme, o meu Deus está sempre comigo, Ele não cochila, Ele não é fraco, Ele é Deus, Ele está sempre acordado, está sempre vigilante. Vigilante. Imaginou? Pensa um pouco comigo. Você está dormindo num sono profundo, alguns até roncando, que eu sei, que eu conheço aqui da igreja, mas Deus não. Está lá na cama, ao lado da sua cama tem um anjo guardando você na sua casa, na sua vida. É de dia, é de noite, é no trabalho. Você está trabalhando, correndo, fazendo as coisas, não pode nem parar para orar, não pode nem parar para ler a Bíblia, mas Deus está vendo, Deus está guardando a todo instante. Você precisa de Deus. Você, queira ou não queira, aceite ou não aceite, é preciso que você entenda que você precisa de Deus, para que você tenha um socorro real e verdadeiro. Você precisa de Deus para que você tenha de fato alguém que estará lhe protegendo de dia e de noite, te guardando de todo mal. O texto diz aqui, no versículo de número 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ora, e o sol faz mal a alguém? A lua molesta alguém? Não. O sol não nos molesta, nem a lua nos molesta. Mas o ladrão de dia, ou o malfeitor de noite, esses sim podem te molestar. Na verdade, o que o salmista quer dizer, olha, seja de dia ou seja de noite, eu não serei molestado, porque o meu Deus, Ele está olhando para mim, Ele está comigo, Ele é meu socorro, Ele vigia todos os momentos da minha vida. E para finalizar, no versículo 7, versículo 8, ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O salmista diz: olha, Deus não apenas me socorre, Deus não apenas está constantemente, de dia e de noite, me vigiando, me olhando, mas inclusive o próprio meu Deus, Ele me guarda de todo mal, qualquer tipo de mal. Ele diz: o meu Deus me guarda de qualquer tipo de mal. E Ele não guarda apenas o meu corpo, Ele não guarda apenas a minha casa, Ele não guarda apenas a parte física, Ele não guarda apenas a minha família,
Ele não me guarda apenas no trabalho, Ele guarda inclusive a minha alma, que não é matéria. O Senhor, Ele guarda a minha alma. Que a Bíblia diz que nem o diabo pode tocar na nossa alma. E portanto não devemos temer o diabo de Jesus, mas devemos temer aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. E só uma pessoa pode lançar a alma e o corpo de alguém no inferno, e essa pessoa se chama Deus. Por isso é Deus quem tem o poder de guardar a nossa alma. Deus nos guarda completamente. Deus nos guarda de todo mal. Deus nos guarda na matéria, e Deus nos guarda no espírito. Ele não só nos guarda, como Ele também nos salva em Cristo Jesus. A quem você pede socorro quando você está angustiado, aflito e aflito? Se não é a Deus, comece a pedir a Ele, porque não tem outra saída. Não tem. Você vai perder seu tempo, vai permanecer no mesmo estado que se encontra, no mesmo estado de angústia, no mesmo estado de desespero, sem socorro. É como o SAMU que não chega, é como a polícia que chega atrasado, e o ladrão já levou, a pessoa já faleceu, não vê o socorro não chegou. Assim será aquele que não buscar socorro em Deus. Fique certo, não vai mudar. A vida não vai mudar, a Bíblia não vai ser mudada. A Bíblia diz assim, e assim permanecerá. Nenhum i, nenhum tio será tirado da palavra de Deus. Nada poderá ser acrescentado, nada poderá ser tirado. Se o seu socorro não vir do Senhor, não virá de mais ninguém, não virá de lugar nenhum mais. Se não é Deus quem te guarda de dia e de noite, vigiando você, ninguém mais o fará. Porque o vigilante mais esperto, o vigilante mais saudável, vai chegar uma hora da noite que ele cochila. O cachorro mais feroz poderá facilmente ser enganado. Ninguém estará protegido a não ser por Deus. E ninguém estará guardado de todo mal completamente, senão também pelo próprio Deus. Se você ainda não conhece esse lado da história, se você não conhece ainda esse lado da Bíblia, é hora de você conhecer, é hora de você entender que a sua vida só estará segura sob a proteção de Deus. Sob a proteção de Deus. Porque nós morreremos no dia que Deus quiser, sofreremos qualquer mal no dia que Ele quiser, mas quando Ele não quer, nada vai acontecer. Nada. Acharam uma criança dentro de um tonel, numa guerra, num campo de batalha, bomba por todo lado, mas a criancinha estava dentro de um tonelzinho, num chão, enterrada, e estava viva. Porque somente Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. A quem você tem colocado o cuidado da sua vida? Em quem você tem confiado? A quem você tem pedido socorro? Vamos ficar de pé por um minuto. Vamos falar com Deus. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Você vai ver. Deus vai lhe dar a oportunidade para você perceber que essa palavra é a palavra que Ele quer que você ouça nessa noite. Deus quer que você entenda isso na sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Pai querido e amado, eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor esteja, Senhor, abençoando as nossas vidas nessa noite. Esteja abençoando
cada um daqueles que representam hoje a sua casa aqui. Ó Pai querido e amado, se existe alguém neste lugar que em algum momento tem pedido socorro a quem quer que seja, que não seja o Senhor, e não encontrou socorro, nessa noite o Senhor está dizendo: olha, o meu socorro, o teu socorro só pode vir de mim, a tua guarda, a tua proteção só pode ser de mim, a proteção plena para a sua vida só pode ser a partir de mim, a tua alma só estará protegida se eu protegê-la, o teu corpo, a tua vida, a tua família, a tua casa, enfim, a tua existência toda está sob os meus cuidados. Se eu não lhe guardar, se eu não lhe proteger, você não estará protegida ou protegido. Pai querido e amado, nos abençoa nessa noite, abençoa nossas vidas, Pai. Nós assim oramos no nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Pode sentar, irmão, nesse instante. Estamos quase terminando o culto dessa noite. Vamos orar então, receber a bênção, digo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós e sobre vós permaneça. Amém.